o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 11. Luna e Jin tinham uma diferença de idade de 19 anos, o que não era surpresa, pois eram o primeiro e o último filhos de Siron e Rosa. Com uma diferença de idade tão grande, há muitos casos em que o irmão mais velho adora o mais novo. Mas esse não era o caso de Jin em sua primeira vida. E então, com a visita repentina de Luna, Jin estava mais em pânico do que feliz. Isso é um tanto preocupante. Minha irmã mais velha já mostrou interesse em nossos outros irmãos também. Apesar de vasculhar suas memórias, Jin não conseguia se lembrar de um evento semelhante no passado. O apelido que o público costumava chamar de Luna era Baleia Branca. Ela era indiferente, distante e difícil de entrar em contato, assim como a baleia branca nos mitos. E como só havia uma baleia branca no mundo, o apelido também refletia suas tendências antissociais. Saudações à senhora mais velha. Saudações à senhora mais velha. Todos os cavaleiros que estavam reunidos para o aniversário de Jin correram para fora e gritaram em uníssono. Embora ela ainda não tivesse entrado no castelo, os criados na sala de jantar também começaram a se curvar antecipadamente. Vamos descer para dar as boas-vindas à minha irmã, Babá. Gilly estava pasma e olhando para o nada. Ter a oportunidade de conhecer o filho mais velho do clã era raro, mas extremamente estressante. Ah, sim, jovem mestre. Jin e Luna ficaram cara a cara no corredor central. Foi a primeira vez que a criança viu sua irmã mais velha desde o ritual de seleção. Cabelos prateados deslumbrantes, pele de porcelana, olhos profundos que pareciam penetrar em tudo na sua visão. O olhar profundo de Luna continha uma sensação inexplicável de perigo e ameaça. Aqueles eram os olhos de alguém que havia matado miríades de guerreiros poderosos ao redor do mundo enquanto ela se aproximava lentamente do reino de um imperador da espada. Quando eles fizeram contato visual, o coração de Jin começou a bater furiosamente. Este é o olhar de alguém que está perto de ser o mais forte do mundo. No entanto, Jin não tinha tempo de admirá-la para sempre. Ele não podia deixar de lado a possibilidade de que ela tivesse vindo até aqui porque, de alguma forma, sentiu o despertar de Murakami. Se fosse esse o caso, Jin teria que encontrar uma solução para seu problema. Enquanto ele vasculhava seu cérebro, Luna apaziguou os cavaleiros ao redor deles falando primeiro. Você cresceu muito. Uma voz fria e seca. Não era um tom adequado para se dirigir a um irmão que ela não via há 8 anos. No entanto, Jin sentiu um pouco de boa vontade naquela voz seca. Contudo, era muito cedo para baixar a guarda. Obrigado por ter vindo até aqui. Teríamos preparado um banquete muito mais adequado, caso você tivesse nos avisado com antecedência, irmã mais velha. Que bonitinho. Mas não há necessidade de tal hospitalidade quando estou simplesmente visitando meu irmão mais novo. Luna respondeu enquanto acariciava a cabeça de seu irmão. E pensar que sua irmã mais velha, com quem ele mal havia falado em sua vida passada, estava dando tapinhas nele. Jin não conseguia entender o que estava acontecendo. Só por quê? Por quê? Porque ela está agindo desse jeito? A mesma pergunta se repetia em sua mente. Quando Siron veio visitá-lo, tudo ocorreu como ele havia previsto, mas ele simplesmente não conseguia ler as verdadeiras intenções de Luna. No entanto, só porque era difícil, não significava que ele tinha que parar de tentar. Por mais que fosse uma incrível lutadora, Luna ainda era uma senhorita de 28 anos. Quanto a Jin, este era seu 37º ano de vida no total, então não havia necessidade de sentir-se pressionado. Isso é verdade. Não há necessidade de você fazer isso quando estiver apenas viajando dentro do território de Hunkandel, irmã mais velha. Mas, honestamente falando, já que não te conheço bem o suficiente, eu estava inconscientemente me sentindo nervoso e no limite. A mão que estava acariciando a cabeça de Jin congelou. Gilly ficou perplexa com a declaração honesta de Jin e tossiu. Até mesmo os cavaleiros ao redor deles estavam olhando incrédulos. O silêncio seguiu. As pessoas ao redor suavam como baldes enquanto observavam os irmãos se encarando. Você estava nervoso? Sim, irmã. Devo interpretar isso como você se sentindo desconfortável perto de mim. Eu não estou desconfortável. É que,
Esta é basicamente a primeira vez que encontro você. Outra rodada de silêncio. A atmosfera em torno de Luna era ambígua. Os cavaleiros e Gilly pensaram que ela ficaria furiosa, mas foi o contrário. Eles nunca poderiam ter previsto as emoções que viram nos olhos do oceano profundo da mulher. Tristeza, arrependimento e amargura. Essas foram as emoções que vieram à tona no rosto de Luna. Você está certo. Eu estava sendo imprudente. Você pode ser jovem, mas ainda é um Hunkandel. Como eu poderia esquecer isso? Me desculpe. Até Jin ficou surpreso com a reação dela. Hunkandel. Este grande clã de mestres espadachins não era uma família onde irmãos se apoiavam e se amavam, e se sacrificavam por um irmão ou irmã. Monitorar um ao outro, roubar um do outro e arrastar outro para baixo eram as tradições da família. Portanto, depois de ouvir a explicação de Jin, Luna acreditou que a criança pensava nela como um obstáculo e um impedimento. Essa foi a razão por trás de seu olhar triste. Todo mundo, dê-nos algum espaço. Na verdade, deixa pra lá. Posso pedir aos seus cavaleiros e à sua babá para saírem do salão, Jin? Luna se abaixou e combinou o nível de seus olhos com os de seu irmão. Assim que Jin assentiu, os cavaleiros e Gilly esvaziaram o lugar. Enquanto ele ainda não conseguia ler suas verdadeiras intenções, Jin acreditava que Luna não queria fazer mal a ele. Meu irmão mais novo. Sim, minha irmã mais velha. A razão pela qual vim procurá-lo tão de repente é porque tenho algo que preciso lhe contar. E hoje aconteceu de ser seu aniversário também. Jin baixou a guarda visivelmente. Algo para me dizer? Devido ao interesse do pai em você, todos os nossos irmãos estão de olho em você. E vendo sua atitude hoje, parece que não preciso explicar o que isso significa. Todos os Hunkandel estavam prestando muita atenção em Jin. E não foi nenhuma surpresa. Era amplamente notório que Siron tinha ido até o Castelo da Tempestade no ano passado para ver seu filho mais novo. Além disso, Jin escolheu Barizada durante seu ritual de seleção, então seria mais estranho se eles não estivessem de olho nele. Sim, eu estou ciente. Você quer dizer que, assim que eu deixar o Castelo da Tempestade, nossos irmãos vão tentar me manter sob controle, certo? Luna removeu o machado-espada Crantel de suas costas e colocou-o no chão. Bak, apesar de sua melhor tentativa de ficar quieta, ainda acabou criando um grande eco no corredor. Isso mesmo. Então você já sabe. Você deve ter estado em guarda contra mim pelo mesmo motivo também. Jin não respondeu e olhou de volta nos olhos azuis profundos de Luna. Mas isso é o que eu queria dizer a você. Eu realmente espero, do fundo do meu coração, que você não tome parte nesta rixa familiar suja e deixe sua felicidade escapar de suas mãos. Suas palavras desabaram na mente de Jin. É isso que a irmã mais velha estava pensando todo esse tempo. É por isso que ela não participou da sangrenta guerra de sucessão na minha vida passada. Sendo a mais forte dos irmãos, Luna poderia facilmente tirar o trono de seus outros irmãos. No entanto, Jin não achou suas verdadeiras intenções absurdas ou difíceis de acreditar. Luna realmente se afastou da guerra de sucessão sangrenta anterior, então havia uma partícula de credibilidade em suas palavras. Ele ficou simplesmente surpreso ao ouvir essas palavras da própria pessoa. Mas Jin ainda sentia alguma repulsa pela mentalidade dela. Se você não quer que eu seja sacrificado por nossos outros irmãos durante a guerra de sucessão, então por que você não disse nada na minha primeira vida? Foi porque ele não tinha nenhum valor naquela época, que ela não se incomodou em avisá-lo. Ou era porque seus outros irmãos nem mesmo consideravam Jin um adversário perigoso na guerra de sucessão? Essas perguntas surgiram em sua mente, mas não eram relevantes na situação em questão. Irmã mais velha Luna. O que é? Estou muito grato por essas palavras, mas não pretendo sair do conflito. Um tom educado, mas decidido. Estou sendo genuíno aqui. Não estou dizendo isso porque temo que você possa me superar, Jin. Também estou ciente disso, irmã mais velha. Posso ver suas intenções puras, e estou muito grato por isso. Nunca esperei que um irmão meu se preocupasse comigo. Mas não pretendo mudar de ideia. Então eu poderia perguntar o motivo por trás de sua decisão. Você pode não saber sobre isso,
Mas Jin respirou fundo antes de continuar sua história. Já houve uma tentativa de assassinato contra mim. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Nem mesmo Gilly. E devido a esse incidente, minha luta já começou. Tecnicamente falando, não foi uma tentativa de assassinato, mas sim uma maldição. No entanto, a maldição Blood Delusion não foi diferente de uma sentença de morte para uma criança que vivia no clã Hunkandel. Quem ousou? Com o grito dela, a aura começou a sair do corpo de Luna, expandindo-se no corredor vazio. Um estrondo sacudiu o espaço fechado enquanto a aura girava em um redemoinho. Um irmão nosso se atreveu a tentar matá-lo dentro do Castelo da Tempestade. Quem foi? Foram os gêmeos Tona. Isso, eu não posso te dizer. Apesar de sua resposta seca, o coração e o peito de Jin estavam quentes e contentes ao ver Luna ficar furiosa por causa dele. Mas, em vez de não querer dizer, sou incapaz de responder a essa pergunta, pois também há muitas coisas das quais não tenho conhecimento. Não houve necessidade de continuar esta conversa. Luna só podia aceitar o fato de que seu irmão mais novo já estava muito envolvido na briga familiar para se libertar agora. Enquanto Luna tentava resolver seus sentimentos confusos, Jin cuidadosamente se aproximou dela e a abraçou em volta do pescoço. Mas estou extremamente feliz por ter aprendido que nem todos os meus irmãos me desprezam e estão atrás da minha vida. Irmã mais velha. Jin. Meu irmão. Isso me entristece profundamente. Quem poderia imaginar que a famosa baleia branca era uma irmã tão doce e terna? Jin não pensava mais nela como uma aterrorizante cavaleiro de 9 estrelas, mas em vez disso a considerava um mero ser humano que estava sofrendo com esta família confusa. Por favor, não fique tão abatida. Após a conversa dentro do corredor, Luna permaneceu no castelo por mais 2 horas antes de partir. O triste e desolado aniversário de Jin foi iluminado pela presença de sua irmã. Eu nunca soube que havia um lado tão gentil na minha irmã mais velha. Jin pensou consigo mesmo ao tocar o pingente em seu pescoço. Foi o presente de aniversário de Luna para ele. Ela me disse para quebrar a joia do pingente quando eu estiver em uma situação crítica com a qual não consigo lidar. Se ele quebrasse a gema de um azul profundo no pingente, Luna seria enviada para a localização de Jin apenas uma vez. Ela obteve este artefato depois de matar um demônio há um tempo. Criança! Aquela coisa em volta do seu pescoço. Não é o pingente do rei da besta demoníaca Orgal. É isto. Daion, você ganhou um presente de aniversário inestimável. Dezenas de monarcas e governantes perderam a vida tentando obter aquele pingente 1000 anos atrás. Monstro demoníaco Rei Orgal. Quem é aquele? Um demônio incrível de antigamente. Eu pude reconhecer isso de relance. Imagino que você o recebeu da pessoa com a aura poderosa que senti antes. Droga, você basicamente tem uma vida extra agora. Parabéns, garoto. Murakan estava ciente dos efeitos do pingente. Posso ver que é um artefato incrível. Mas Murakan, você disse aura poderosa. Você sentiu isso aqui embaixo? Claro que sim, pirralho. Posso ter perdido muita força, mas ainda sou um dragão. Quem foi? A princípio pensei que fosse o seu pai, mas vendo como eles me notaram e ainda saíram sem fazer barulho, imagino que fosse outra pessoa. O que? Espere um segundo. Minha irmã mais velha notou você. O confuso Jin perguntou de volta. Haha, então a dona daquela aura era sua irmã? Vejo que este clã continua tão poderoso como sempre. Eu estava até pensando em agarrar você e fugir se as coisas dessem errado. Bem, vendo como ela deu a você o pingente de Orgal, não acho que sua irmã vai contar aos outros membros do clã sobre nós. Hoje foi um grande dia. Então você acha que minha irmã vai deixar passar? Aposto 100 tortas de maçã nisso. Se ela fosse mesquinha, nunca teria lhe dado aquele pingente em primeiro lugar. Você tem uma ótima irmã. Estou com tanto ciúme de você, garoto. Considerando que minha irmã é. Quando Murakan começou a descrever sua irmã mais velha, Jin ponderou sobre o que fazer-se. Em uma chance em 1 milhão, Luna decidisse contar ao clã sobre a existência de Murakan. No entanto, ele logo se lembrou das últimas palavras de Luna antes de sair, e logo se acalmou.
Eu só quero que você se lembre disso, Jim. Meu irmão. Não importa o que você faça, não importa o que você se torne, eu sempre estarei torcendo por você.